Aleluia! Quantos querem ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com a igreja hoje e estou feliz porque Deus é fiel. Essa palavra é para mim e para você, amém? Às vezes nos acontece algo na vida que a gente quer esconder, né? Se sente envergonhado. E às vezes Deus até trata nessa área, né? Essa semana eu fui no médico e tomei umas 10 injeções na cabeça. Mas não é problema de cabeça não, amém, irmão? Seu pastor tá legal. Até por enquanto tá legal. Deus está mandando umas ovelhinhas aí que tá tirando os poucos cabelos do pastor. Mas estou legal. E começou a estar uma falha no meu cabelo e ela me deu uma boa notícia já para quebrar a igreja. Eu não vou ficar careca, amém? Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Nada contra os carecas aqui, por favor. Há quem diga que elas gostam mais dos carecas, mas eu não quero por enquanto. E aí fiquei preocupado, e tá com uma falha aqui, eu comecei a trabalhar para esconder, né? Porque a gente não quer andar feio, né? Tem gente que quer andar feio, né? Tem gente... Não, Xandão não, tá aqui não. Tem gente que faz prazer em andar feio, mas a gente não quer, né? Quer ficar aí. Eu comecei a esconder, fiquei preocupado. E Deus me mostrou algo que está nessa mensagem aqui que eu quero começar falando, sobre como viviam os leprosos naquela época, né? Hoje, uma pessoa com doença de pele, com algo na pele, com uma sarna, com algo desse tipo, vive em comunidade tranquilamente, né? Tem tratamento, não é discriminado. Mas na época bíblica, na época do povo de Deus, do povo hebreu, eles eram totalmente exclusos, totalmente separados, totalmente discriminados, amém? Porque existia também um pensamento que, além da doença, era um tipo de maldição que estava sobre eles. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus 8:1. Eu quero falar sobre 3 passagens, 3 histórias distintas, e começar em Mateus 8:1. Porque... Obrigado, pastor. Desculpa a brincadeira da camisa das mulheres, tá? E se eu pudesse botar um tema nessa mensagem, seria: e agora, o que fazer? Quantos de nós já, em alguns processos, em algumas situações, nos perguntamos: e agora, o que fazer? Quantas vezes nos perguntam: e agora, o que você vai fazer? Às vezes... Eu estava falando com um amigo ontem e ele estava falando isso. Eu sou o cara mais forte da casa, a família me tem como um reforço. Então, geralmente as pessoas vão: e aí, cara, como é que vai ser agora? E agora, o que você vai fazer? Como você vai fazer? Mas, na verdade, tem algumas coisas, algumas circunstâncias que nós não sabemos o como. Amém? Quantos já se encontraram sem resposta para algumas coisas? Amém? Nós vamos entender um pouco sobre isso. Mateus 8:1 diz o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-se de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Amém? Esse aqui é poderoso, por isso que eu queria começar aqui. Primeiro, te dizer algo sobre quando todos nos desprezam, nos condenam por algo, por uma vergonha, ou nós mesmos nos condenamos. Porque às vezes nós passamos algumas vergonhas públicas, mas algumas vezes nós temos vergonhas internas que nos limitam, que nos aprisionam e que nos condenam. Amém? Talvez tem muitas coisas que nos prendem, nos aprisionam, nos condenam, que muita gente não sabe, nem familiar nosso sabe, mas a gente não consegue avançar, não consegue progredir, porque algo nos condena e nos aprisiona. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, como aquele leproso que era envergonhado, discriminado, ele era distanciado da sociedade, ele faz algo aqui, ó. Primeiro ponto: a gente precisa alinhar com o meu querer com a vontade de Deus. O que ele diz aqui? Senhor, se quiseres,
podes purificar-me. Ele sabia que Deus tinha poder para fazer. Então eu quero te dizer algo nessa noite. Primeiro, isso não pode mudar a tua fé que Deus pode fazer. A tua fé que Deus pode fazer. E aí, talvez alinhar como aquele leproso alinhou. Pai, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não perguntou se ele pode, ele afirmou. Segundo, minha fé precisa estar movida em quem Ele é e não nas circunstâncias que me cercam. Ele nem poderia estar próximo de Jesus ali. Ali ele já deveria ser condenado. Ele teria que estar distante de qualquer pessoa, e se alguém se aproximasse, ele tinha que estar assim, ó, impuro, fazendo barulho, sou impuro, não chegue perto. Essa era a lei. Mas ele se aproxima de Jesus e faz algo que eu quero te alertar. Primeira coisa que ele diz, aproximando-se, adorou de joelhos. Aproximando-se, adorou de joelhos. Primeira coisa que a gente tem que entender quando não sabemos como vai ser, é o nosso papel de adorá-lo. É o nosso papel de nos render a quem pode fazer. Aquele leproso, ele sabia que humanamente a vida dele estava fadada ao fracasso. Estava já determinada que ele ia morrer leproso, porque era o que acontecia com os demais. Mas ele teve a oportunidade de estar perante aquele que tinha poder para curá-lo. Eu quero te dizer nessa noite que você está num ambiente onde o Deus do poder, o Deus da cura está aqui. E se você tiver fé nessa noite, adorá-lo, Ele pode fazer aquilo que está parado, aquilo que está lhe limitando, aquilo que está lhe aprisionando. Ele pode, amém, irmãos? Ele pode. Um leproso que adora e que tem fé que Jesus tem poder. Irmãos, às vezes a gente vê tanta gente com saúde, tanta gente bem, tanta gente com condição financeira, mas não crê que Deus tem poder para fazer. Não crê que Deus tem poder para mudar a história. Amém? Mas aqui nós estamos falando de um leproso, limitado, envergonhado, desprezado, discriminado. Mas nada mudou na vida dele, nada mudou a crença dele, que Jesus tinha poder para transformar a vida dele. Na presença de Deus, sua fé nele pode definir o encerramento da sua lepra. Eu quero profetizar nessa noite. Talvez você está aprisionado por algo, por uma vergonha, por um constrangimento, por algo do teu passado, por algum vício interno, por algo que talvez nem muita gente saiba. Eu quero profetizar e declarar para a tua vida hoje, que se tu creres, se tu tem fé, hoje encerra essa lepra, hoje encerra o tempo de vergonha, hoje encerra as acusações, hoje encerra toda discriminação, todo distanciamento, porque Jesus toca no leproso para dizer assim, ó, não é a tua vergonha que me limita, toque em mim e eu toco em você, que tu pode ser curado. Não tenha medo de tocar em Jesus. Jesus não está preocupado com o teu problema, com a tua doença, porque é a cura que sai dele, é o favor que sai dele. Amém? Eu quero declarar e profetizar. Para os hebreus, lepra era tido como uma maldição. E eu quero profetizar sobre a tua vida, se existir alguma maldição sobre a tua família, sobre a tua descendência. Hoje encerra qualquer maldição sobre a tua família, sobre a tua casa. Ah, pastor, lá em casa todo mundo se separou. Ah, pastor, lá em casa ninguém tem a família. Ah, pastor, todo mundo está no vício. Em nome de Jesus, hoje encerra qualquer maldição sobre a tua família. Amém? Se prostre e adore a Ele. Abre comigo em Atos dos Apóstolos 16:16. E agora, o que fazer é o tema dessa mensagem, né? E eu coloquei 3 subtítulos. O primeiro é quando todos desprezam e nos condenam por nossa vergonha, ou nós mesmos nos condenamos, o que fazer? O segundo subtítulo é esse: quando somos injustiçados e condenados. Tem alguém aqui que já sofreu injustiça? Tem alguém aqui que já foi condenado? Talvez na família, talvez juridicamente, talvez judicialmente, talvez de alguma forma injustiçado. Como dói a injustiça, né? Como é dolorido a traição,
a injustiça, a acusação. Deus vai nos trazer resposta nessa noite para prosseguir, amém? Para agir. Atos dos Apóstolos 16:16 diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia, profetizava o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou dizendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Primeiro, olha que interessante. Existia uma mulher endemoniada que profetizava. Será que isso existe até hoje? Ela tinha um demônio que predizia o futuro e ganhava muito dinheiro com isso. E tinha alguém que ganhava dinheiro também com ela. Primeira coisa que eu quero dizer, não tem nada a ver com a palavra, mas se atente com a voz que você tem escutado e com quem você tem escutado e o que você anda procurando, amém? Só que Paulo, ele fica tão indignado com a prática daquela mulher que ele expulsa o demônio que havia nela. E aí, irmãos, aí ele ganha novos inimigos. O que a história está dizendo que levam ele para açoitá-lo, vão dar chicotadas em Saulo em Saulo, começam a bater nele. Paulo e Silas começam a bater nos dois, começam a açoitá-los e levam eles para a prisão. Não satisfeito, colocam os pés amarrados no tronco. Que injustiça. Mas aí, pastor, eu estou fazendo tudo certo, estou fazendo em nome de Jesus. Poxa, pastor, estou indo para a igreja. Pô, pastor, estou dando meu dízimo. Estou sendo perseguido, parece que as coisas pioram. Quantos já experimentaram isso? Estão caminhando na igreja, estão caminhando com Cristo, aceitaram Jesus, estão avançando e parece que o vento contrário vem maior. Quem aqui eu sou o pastor? Só que olha o que eles nos ensinam aqui, irmãos. Vamos 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando com Deus? Estavam fazendo rebelião? Não. Estava lá assim: cadê o meu pastor? Cadê o fulano que não vê isso? Cadê meu Deus? Estava reclamando? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviram. Eu quero dizer para você que está sofrendo injustiça, está sofrendo perseguição, está sofrendo calúnia. Ei, abre a tua boca de adorador, abre a tua voz de adorador, comece a clamar, comece a orar, comece a adorar ao Senhor, porque tem coisas que vão acontecer através da tua oração, tem coisas que vão ser destravadas através da sua oração. Irmão, deixa eu te falar algo, Deus não disse que nós vamos ter muitos seguidores, Deus disse que nós vamos ter muitos perseguidores. Amém? Ah, pastor, mas você tem muito seguidor.
É bom, eu quero ter muito mais, porque eu falo mais de Deus, mais do Evangelho. Mas não fique chateadinho, nem de mal com Deus, quando começarem as perseguições, quando começarem as injustiças. Isso é um bom sinal, porque ninguém quer bater em cachorro morto. Ninguém quer falar mal de quem não está fazendo algo. Começa a fazer algo. Começa a se levantar. Começa a mudar a história da tua cidade. Comece a ajudar pessoas para ver como não vão se levantar inimigos. Amém? Mas eu quero te dizer nessa noite, para você que talvez não tenha resposta para o que você está vivendo, talvez está clamando a Deus, eu quero te dizer, existe um poder na adoração, existe um poder na oração no tempo da aflição, existe um poder no homem e na mulher que adora, quando deveria naturalmente estar chorando. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que deveriam estar chorando, deveriam estar reclamando, deveriam estar murmurando, mas Deus te fez um adorador e um adorador em verdade, um adorador que não adora só quando está bem, um adorador que adora independente da circunstância. Amém, irmãos? Tem gente que fica indignado, por que tu está rindo? Por que tu está... Eu estou adorando porque eu sou filho de um Deus todo-poderoso e de uma hora para outra tudo pode mudar. Amém? Quantos creem que de uma hora para outra tudo pode mudar? A palavra está dizendo que eram meia-noite. Eles estavam adorando e cantando hinos. Você imagina que eles estavam com dor, foram açoitados. Imagina a força que eles faziam para louvar a Deus. Tem gente aqui nessa noite que talvez vai precisar de um esforço maior para adorar a Deus, porque a perseguição foi injusta, porque a acusação foi pesada, porque o vento contrário foi forte. Mas eu quero te dizer, vale a pena você se esforçar um pouco mais para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque enquanto eles adoraram, olha o que acontece aqui. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, repete comigo aqui, de repente. Quantos creem no de repente de Deus aqui? Eu quero profetizar o de repente de Deus na tua vida hoje. Eu quero profetizar o de repente de Deus na tua vida hoje, na tua família, na tua história. O nosso Deus é um Deus do de repente. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quero profetizar sobre a tua vida. Não para de clamar, não para de adorar, porque o de repente de Deus vai quebrar essas cadeias, vai quebrar essas correntes, vai quebrar aquilo que está te aprisionando para viver o melhor de Deus na tua história. Nosso Deus é um Deus do de repente. Por isso, eu quero dizer nessa noite, você tem que andar, não olhando as tuas circunstâncias, olhando para todas as promessas que Deus tem para você e para mim. Sabe quando você caminha assim? Estou sentindo o cheiro, será que é hoje? Será que aquela promessa vai acontecer hoje? Será que aquela semente que eu coloquei lá vai ser hoje? Oh, Deus, eu sei que tu me surpreende. Eu sei como... Quantos querem caminhar nessa expectativa do de repente de Deus? Por isso eu quero te dizer, está no momento de aflição, está no momento de dor, louve, adore. Você imagina aquela prisão, vendo e escutando, de onde é que vem esse som? Não pode ser dos caras, os caras apanharam o dia todo, não, deve ser de... Não. Eles estão açoitados lá, mas estão louvando a Deus. E eu posso imaginar quando soprou aquele forte vento, aquele terremoto, e as cadeias se abriram, todos os outros presos dizendo, ei, vale a pena ser fiel a esse Deus, vale a pena louvar no tempo de aflição, vale a pena, Deus está quebrando as cadeias. Eu não sei o que te aprisionava, eu não sei o que te bloqueava para viver, mas eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida. Hoje cadeias são quebradas sobre a tua vida. Hoje correntes malignas que te aprisionavam, cai por terra agora. Hoje vícios, coisas que não vêm de Deus, que estavam te aprisionando. Sabe quando você tem a expectativa que vai caminhar para o novo, vai mais algo te puxa? Em nome de Jesus, hoje nada te paralisa mais. Nada do teu passado vai te impedir de viver o futuro glorioso de Deus. Aleluia! A oração e a adoração em tempos difíceis movem os céus. Quantos estão passando por tempos difíceis aqui? É nesse tempo que os céus podem se mover a seu favor. Deixa eu te dizer algo.
Um homem e uma mulher de Deus com um chamado, com um projeto grande, vai passar por processos dolorosos. Porque é no deserto que Deus te aprova, é no deserto que Deus te capacita, é naquele... Por isso que eu quero te dizer que hoje vai cair alguns questionamentos na tua vida. Quer ver? Você questionou Deus porque Ele permitiu isso. Porque você chegou tão longe, porque você foi tão fundo lá no poço. Ei, Deus estava forjando a tua vida, te dando autoridade para resgatar pessoas, para não chegarem mais lá. Deus está te dando autoridade e hoje Deus te levanta para ajudar, para transformar pessoas que estão passando aquilo que hoje você vence. Amém? Aleluia! A oração e a adoração em tempos difíceis movem os céus, quebram correntes e derrubam cadeias. Aleluia! Eu posso ouvir cadeias quebrando nessa noite. Posso ouvir pessoas sendo libertas nessa noite. Aleluia! Paulo e Silas, à meia-noite, clamavam. E quando não temos resposta? Esse é o meu terceiro e último subtítulo. E quando nós não temos a resposta? O problema aparece, a circunstância aparece e nós não temos a resposta. Abre comigo em Daniel. Daniel 2:1. Fala conosco, Espírito Santo. Daniel 2:1. Aleluia. Diz o seguinte: no segundo ano do seu governo, o rei Nabucodonosor teve um sonho que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Então o rei mandou chamar os seus magos, os adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. E vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. O interessante é que Daniel não está nessa listagem aqui. Versículo 10. Os astrólogos responderam ao rei. O rei ele não queria simplesmente que o significado do sonho fosse revelado. O rei estava exigindo algo ali novo para eles. O rei queria que eles revelassem o que ele sonhou e o significado do sonho. O rei falou assim, eu não vou contar o que eu sonhei, porque vocês vão me enganar. Vocês vão fazer falsas revelações. Eu quero que vocês contem o que eu sonhei e quero que vocês revelem o significado do sonho. E aí os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, e assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios, e os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Airoque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Olha o que está acontecendo aqui. Os magos, os astrólogos, os adivinhos, os místicos, eles disseram ao rei: não existe como solucionar esse problema. Tem alguém aí que está diante de uma circunstância que humanamente seria impossível, que pelo histórico não tem jeito, que pelo diagnóstico não tem solução? Deus vai te trazer resposta nessa noite. Daniel está lá de boa, tranquilo. E aí chega Airoque, a mando do rei: vem, Daniel, nós vamos matar você porque você é considerado um sábio aqui também na Babilônia,
e o rei está furioso por causa disso, conta tudo para o rei. Eu quero dizer algo, tem desafios que humanamente nós não podemos superar. Tem desafios que você está passando que sozinho, só pela força do teu braço, não vai ser possível você vencer. Por isso que Deus te trouxe nessa noite. Por isso que Deus te colocou aqui. Para dizer que Ele é contigo e você está com mais do que vencedor. Tem desafios que não podem ser superados humanamente. Só que o que é interessante é que quando Airoque fala com Daniel, Daniel não tinha resposta. Daniel não disse, pronto, eu sei o que ele sonhou. Daniel, ele vai pedir um tempo para o rei. Daniel, ele se apresenta e diz assim, 16. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. E ele daria a interpretação. Daniel, ele pede um prazo para o rei, mas olha só, o rei falou que não iria mais dar prazo, ele ordenou um decreto. Eu quero dizer sobre a tua vida, se há um decreto contra a tua vida, contra a tua história, o Rei dos Reis está aqui nessa noite, e o nosso rei, o de repente dele, quebra decretos, desfaz decretos, desfaz diagnósticos. Daniel está diante de um decreto para matá-lo, e ele se apresenta e pede, eu quero um tempo. E o rei dá um tempo para ele. Mas sabe qual é o segredo disso aqui? Daniel não pediu um tempo para ganhar tempo com o rei. Daniel não pediu um tempo para fazer, vamos juntar o povo aqui, vamos ver quem é contra o rei, vamos tentar fazer uma rebelião aqui, vamos fazer isso. Não. Daniel pediu um tempo para ter tempo com Deus. Daniel pediu um tempo para ter tempo com Deus que tinha a revelação. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, se você dedicar tempo com Deus, a resposta vem. Se você dedicar tempo com Deus, o milagre vem. Daniel não tinha a resposta, mas Daniel sabia que um tempo com Deus muda a história, um tempo com Deus muda decreto, um tempo com Deus podia trazer revelação, amém? Ele pediu um tempo para o rei, não para fazer outra coisa a não ser ter tempo com Deus. E olha o que ele faz. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Você tem amigos de oração? Você tem amigos que quando o bicho pega você pode ligar, vão jejuar por você? Você tem aquela amiga que você sabe que pode contar? Tem? Se não tem, faça amigos, procure amigos de verdade. Procure homens e mulheres que vão estar do seu lado para orar, para jejuar, para clamar junto contigo. Daniel, ele pede tempo e se junta com os amigos e vai orar. Ele lhe pediu que rogassem a Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite. Numa visão, Daniel louvou a Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo e sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona rei e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que já há nas trevas e luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Aleluia! Aleluia! Um tempo com Deus, o Criador de todo mundo, pode mudar totalmente a nossa história. Um tempo com Deus pode redigir decretos sobre a nossa vida. Daniel, ele pede um tempo, porque ele sabia que se ele tivesse um tempo de qualidade com Deus, o Deus de misericórdia poderia livrá-lo daquela sentença. E a história vai dizer que quando Daniel conta o sonho, quando Daniel revela o que Deus fez, o rei, ele muda o decreto, ele cancela o decreto,
e diz que não existe outro Deus como o Deus de Daniel. Eu quero dizer sobre a tua vida, que a tua vida vai ser uma vida que vai glorificar o nome de Deus. Que pessoas vão ver que não existe outro Deus como o Deus da Elô, não existe outro Deus como o Deus do Jaldo, não existe outro Deus como o Deus da Alex. Esse é o Deus que eu quero servir, esse é o Deus que revela sonho, esse é o Deus que traz aquilo que ninguém poderia fazer. Olha o que os magos estão dizendo, ninguém poderia. Quero decretar sobre a tua vida, se alguém disse que você não podia, se alguém te limitou sobre algo, eu quero te dizer que o teu Pai, o teu Deus, o Todo-Poderoso está aqui nessa noite, e o de repente dele começa a agir na tua história hoje. Aleluia! Daniel não tinha resposta para a interpretação do sonho, mas ele precisava de um tempo na presença do rei. Talvez o que falte na minha vida e na tua é um tempo a mais com Deus. Talvez o que você precisa mais se dedicar na tua vida, talvez não seja tanto no teu trabalho, na tua empresa, não. É um tempo com Deus, porque um tempo com Deus é precioso, pode mudar a tua história. Deus pode te revelar, pode te dar sabedoria, pode te entregar projetos que nenhum homem antes teve. Um tempo com Deus. E às vezes a gente acha que o melhor que a gente faz para Deus é vir no culto. Ó Deus, fui no culto domingo, você viu que foi sofrido, nem queria ir, já estava na minha cobertinha, mas eu fui. É muito pouco para Deus. Deus não quer uma parte sua, Deus quer tudo seu. Ele entregou o filho dele para mim, entregou para você, entregou por mim, entregou por você. Mas eu quero te dizer algo, um tempo com Deus muda a história da nossa casa. Um tempo com Deus muda totalmente a nossa história de vida. Sabe quantas vezes a gente projetou algo, mas porque não tínhamos tempo com Deus, o projeto era apenas humano. Deus não estava nesse projeto. Deus não era de acordo com isso. Eu quero te incentivar que tudo que você fizer a partir de hoje, consulte o teu Deus. Consulte ao Deus do amanhã, consulte ao Deus da tua história. O segredo de uma vida de sucesso aqui na terra é caminhar com o autor da nossa história. Você imagina isso, que você caminha, que você conversa de manhã, conversa à noite, conversa de tarde, com quem escreveu a tua história, com quem sabe o teu amanhã, com quem pode te dizer, sai de perto dele que ele vai te trair. Quem vai te dizer assim, não vai lá hoje porque tem um acidente te esperando no caminho. Segredo de sucesso é caminhar com o autor da nossa história. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Talvez você esteja numa temporada difícil. Talvez você esteja numa temporada dolorosa, cheia de emoções, com medo de virar essa página. Mas eu quero te dizer algo, o autor da tua história nunca escreveu um final feliz para um filho. Tem a melhor temporada por vir na tua vida. Tem os melhores tempos, os melhores sorrisos, as melhores histórias por vir na tua vida. Basta você crer que Ele é teu Deus e basta você ter tempo com o autor da tua história. Deus não está te pedindo uma carteirinha de membro, Deus não está te pedindo um tempo de igreja, Deus está te pedindo um coração aberto, um coração de filho, dedicado, voltado ao Pai. Daniel, ele realmente não sabia a revelação daquele sonho, mas ele conhecia o Deus que revela. Talvez você não tenha algumas respostas nessa noite, mas o Deus da resposta está aqui nessa noite. Talvez você não tenha a saída para essa situação que você está vivendo, mas o Deus do escape está aqui nessa noite. Talvez você não tenha solução, nem um remédio para esse diagnóstico, mas o Deus que quebra diagnóstico está aqui nessa noite. Talvez você não tenha expectativa do futuro, está com medo, entrando numa síndrome do pânico, mas o Deus de esperança está aqui nessa noite. Deus da vida, o Deus que pode te tirar de qualquer buraco que você está e te resgatar, porque você é um filho amado. Um Deus que não lembra mais do teu passado. Quero profetizar e declarar isso sobre a tua vida, que isso seja uma verdade a partir de hoje na tua história. Deus não lembra mais do teu passado. Deus manda te dizer que o teu passado Ele já jogou no mar do esquecimento. Quem te acusa é o inimigo. Quem te contesta, quem vem na tua mente é a voz do diabo. Mas hoje cai por terra toda voz que não vem de Deus.
Deus está dizendo: vem comigo, filho amado, vamos que eu tenho uma linda história para você. Vem que eu vou fazer desse teu sofrimento o teu maior testemunho. Aleluia. Quantas pessoas eu conheço que só são o que são porque passaram por momentos dolorosos. Hoje pessoas que falam assim: pastor, graças a Deus eu passei por aquele vento. Graças a Deus, talvez foi até por erro meu, Deus permitiu, eu me afastei, eu passei por isso, eu entrei nas drogas, eu abandonei minha família, mas hoje eu ajudo centenas e centenas de pessoas para não irem por aquele caminho mais. Hoje eu tenho autoridade para isso. Deus está te dando autoridade em algumas áreas. Hoje cai toda dúvida por terra. Por quê? Como? Porque o Deus da resposta está aqui nessa noite te dizendo: ei, você é minha filha, você é meu filho, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei lá sozinho. Eu estava te preparando, estava te forjando, eu estava lá quando você achava que eu não estava, mas eu estava lá. Aleluia. Oh, um tempo com Deus Criador, um tempo com Deus é resposta. Aleluia. Sabe que o leproso envergonhado, discriminado, excluído, talvez você possa ter entrado aqui envergonhado, cheio de... Teve gente que quando se arrumava para vir para a igreja, as vozes vinham te acusando. Ah, vai para a igreja, né? Fez isso, faz aquilo, agora tu quer ser crente. Ei, Jesus te toca nessa noite porque Ele não está olhando as tuas feridas. Ele já te conhece como um testemunho. Ele já te conhece como um ex-leproso, um ex-isso, ex-aquilo. Ele já te viu no futuro. Amém? Talvez você entrou preso, acorrentado, injustiçado. Mas Deus hoje está provocando um terremoto para quebrar as cadeias, quebrar as correntes, para que você possa sair daqui dessa noite para viver um grande testemunho de Deus. Eu posso te falar isso com toda garantia e autoridade, irmãos. Toda vez que você quer se levantar para fazer um projeto novo de Deus, quando você quer sair da tua zona de conforto, vem vozes, vem limitação, vem lembrança do teu passado, vem gente para te lembrar do teu passado. Ei, sai de perto de pessoas que querem te lembrar do teu passado, amém? Jesus, quando curava as pessoas, curou alguns leprosos, ele dizia assim, ó: levanta-te e leva o quê? Leva a tua maca. Porque quando te procurarem por aqui, nem a maca vão encontrar mais. Leva. Deus manda te dizer que do teu passado você não volta mais para lá. Tem muita gente que está com medo de viver o novo com Deus, de cair novamente, de errar novamente, de pecar na mesma. Ei, Deus está escrevendo uma nova história para a tua vida nessa noite. Aleluia. Sem resposta, diante de um deserto, diante de uma evidência, diante de um decreto. Às vezes tem gente que me mostra assim: pastor, mas olha aqui, o médico falou, ó pastor, mas o juiz já disse que não tem mais jeito. Deus quer que você saia daqui nessa noite crendo com toda a convicção que a última resposta vem dele. A última resposta vem dele. Quantos creem nisso aqui, que a última resposta vem dele? E muitas coisas a gente ainda não experimentou, porque a gente parou diante de uma ameaça. Uma das coisas que o inimigo é especialista é em ameaça. Uma das coisas que ele é o meu voluntário aí, meu mini obreiro. Vem os meninos de louvor também, pode vir, vem todo mundo aqui. Uma das coisas que o inimigo ele sabe muito bem fazer é te ameaçar. Quer ver uma coisa de que ele ameaça? Às vezes a gente acha assim: ah, pastor, mas o diabo ele é o pai da mentira. Mas ele ameaça e para muita gente com uma verdade distorcida. Ele é especialista em mudar. Quer ver uma coisa? Jesus está no deserto, né? Está lá no deserto. O diabo vem e fala assim: se tu és filho do homem, transforma essa pedra em pão. Jesus era filho do homem? Sim. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? Mas Jesus diz assim: ei, Satanás,
Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Olha depois o diabo chega para Jesus e diz assim, ó, joga isso daqui. Está escrito que ele dará ordem aos seus anjos. Irmãos, o versículo bíblico está lá. Em Isaías, se eu não me engano. Está lá escrito. Era uma verdade, mas distorcida. Sabe por que eu te digo isso? Porque quando você quer se posicionar, quando o pastor fala assim, ó, Deus vai te levantar como um homem cheio das finanças, um homem poderoso. Aí o diabo vai e mostra para você assim, tu está devendo todo mundo. Quando o pastor fala aqui que a tua casa vai ser uma casa poderosa, cheia de Deus, o diabo vai mostrar a tua família arrebentada. O diabo quer mostrar verdades distorcidas, mas Deus está te trazendo a realidade dos céus, porque Ele conhece o teu futuro. Ele já sabe como é a sua família. Ele já sabe como vai ser suas finanças a partir de hoje. Ele já sabe como vai ser a tua vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Amém? Por isso que ele tenta te parar, por isso que ele tenta te apresentar as realidades, mas Deus quer te fazer nessa noite um homem ou uma mulher que não vai ser guiado pelo que podemos ver, mas por aquilo que nós estamos crendo. Minha família não está legal hoje, mas daqui a pouco, de repente, Deus vai chegar. Talvez minhas finanças não estão bem hoje, mas daqui a pouco, de repente, Deus vai chegar e eu vou ser o maior abençoador da minha casa, eu vou ser um grande empresário no reino de Deus. Aleluia! Irmãos, se não for para viver uma vida cristã, crendo com fé naquilo que nós não podemos ver, nem se meta com Deus, irmãos. Amém? Vá a um clube, vá a alguma coisa. Mas para viver uma vida com Deus, irmãos, tem que crer quando tudo diz que não. Quando o diagnóstico é contrário, quando os resultados que te apresentam é contrário àquilo que você crê. É aí que a tua fé tem que se tornar inabalável. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas eu quero crer que Deus tem o melhor para você e para mim. Aí a gente acha muito bonito. Nossa, que história linda, pastor. Até fiquei arrepiado. Paulo e Silas lá louvando, sendo açoitados. E aí? O que está te fazendo murmurar? Qual é o problema que te faz reclamar? O que é que está te parando de louvar, adorar a Deus? Ai, pastor, estou tão desanimado porque eu estou nessa prova e Deus não age. Ai, pastor, fiquei chateadinho que o fulano não me deu bom dia, não me deu boa... Irmãos, seja lá o que for, você continua adorando, continua louvando, continua crendo, porque você é um adorador. Aleluia! Eu quero te dizer algo aqui. Hoje a gente vê a igreja aqui cheia, faltando cadeira, glória a Deus, vai ficar maior. A gente vai precisar fazer 2 cultos. Nós estamos fazendo outras igrejas, amém? Em nome de Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, há 1 ano, 2 anos atrás, a gente pregava aqui, os pastores pregavam, eu pregava aqui para 6, 8, 10 pessoas, mas eu olhava essa igreja como está hoje, amém, irmãos? Eu pregava olhando essa igreja lotada, eu dava o meu melhor para Deus, eu estava aqui profetizando, declarando, gente de bico, gente chateando, gente teólogo ali reclamando, gente questionando, e eu estava dando glória a Deus, porque Deus já tinha me mostrado, amém? O que é que te paralisa hoje, irmãos? Qual é a circunstância que pode te paralisar? O que é que estão te apresentando que você está sendo ameaçado para não viver aquilo que Deus tem para você? O nosso Deus é um Deus que, como nós vamos cantar aqui, Ele traz vida aos mortos. Ele muda as circunstâncias. E não há nada. Talvez você já procurou em algum lugar. Talvez você já tenha ido buscar em algum lugar, mas não há nada melhor do que caminhar com o nosso Deus. Não há nada melhor do que caminhar crendo, confiando. Meu Pai é comigo. Meu Pai é comigo. E eu quero assim profetizar sobre a tua vida. Se prepara para a melhor temporada da tua história. Não é que vão vir só dias bons. Vão vir dias de dificuldades, mas você vai ter a plena convicção e a experiência que Deus está contigo a cada momento. Porque a pior coisa para um filho é se sentir sozinho. O meu filho, ele tem pavor. Às vezes eu brinco com ele, deixo ele no shopping, dou uma escondidinha. Ele apavora, ele muda tudo, irmãos. Mas o tempo de solidão acaba sobre a tua vida. Deus te chama para perto nessa noite. Deus diz que você é querido, que você é filho amado, que Ele não te olha com os olhos humanos, Ele te olha com os olhos de pai, pai de amor. Pai que entregou um filho por você.
Pai que te desejou, Pai que te conhece desde o ventre da sua mãe. Esse é o teu Pai, irmãos. O que pode te limitar? Uma palavra de um religioso, alguém que te acusou, alguém que disse que não pode tomar ceia, alguém que te falou isso. Não. O meu Pai me ama. O meu Pai me ama, amém? O meu Pai me ama.